capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 66. João 6, 66. João 6, 66. Meus queridos, nós estamos diante de um relato que configura talvez o período mais frutífero do ministério de Jesus. Talvez um período onde Jesus realizou mais milagres em um curto espaço de tempo. Isso pode ser testificado pelo fato de que, sobretudo em João, dos 7 milagres que João escolhe retratar em seu relato evangelístico, em nenhum outro capítulo ou em nenhuma outra circunstância deste livro, 2 milagres estão situados um após o outro, sucessivamente. Essa escolha de João, ela não configura somente algo aleatório, mas é uma configuração clara de que nós estamos diante de um dos mais frutíferos tempos do ministério de Jesus. Multidões afluíam para ouvir o mestre da Galileia. No entanto, no mesmo capítulo 6, onde Jesus realiza 2 grandes milagres em seu ministério, Jesus também profere, logo após esses milagres, um dos seus mais duros discursos, uma das mais duras pregações de todo o seu ministério. Isso nos ensina um princípio claro do ministério de Jesus. Ele conforta, mas ele também confronta. Os seus discípulos devem estar dispostos a gozarem do seu conforto, mas também dispostos a ser confrontados pelas suas palavras. O que nós veremos então, nos versículos que se seguem, que nós veremos, mostram a reação da multidão e dos discípulos diante desse discurso. Lemos, portanto, a partir do verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, não quereis vós retirarmos também? Então respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e experimentado que tu és o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu vos escolhi em número de 12, mas um de vós é diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, haveria de trair. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui está, meu Pai, o relato que o Senhor inspirou. Meu Pai, aqui está a tua própria palavra. O Senhor fala por meio dela. Os nossos corações aprendem, a nossa vida aplica os teus preceitos, os teus ensinamentos que aqui estão. Que nesta noite o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, mas não somente os nossos ouvidos, mas que o Senhor possa preparar a boa terra do nosso coração. Amém. Para que essa semente, caindo em boa terra, possa germinar e frutificar. Aleluia. Meu Deus, nós não queremos e não cremos que a tua palavra é palavra vazia, mas nós queremos que a tua palavra, essa palavra que tem cruzado toda a história, permanece ainda hoje poderosa, operante e suficiente para todos nós. Assim nós oramos, no nome santo do nosso Jesus Cristo. Amém. 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 Em meados do século XIII, século XIV, houve um grande homem de Deus atuando nesse período da história. Esse homem nasceu na cidade de Boêmia, na República Tcheca. E desde muito moço, desde cedo, ele se dedicou ao estudo das Escrituras. Tanto é que este homem se tornou professor de teologia,
professores da Universidade de Praga, ainda muito cedo. Ao contrário, porém, dos sacerdotes de sua época, esse homem, ele pregava algo diferente. Influenciado pelas ideias de John Wycliffe, esse homem, ele ia contra a superioridade do papado. Ele pregava sobre um outro cabeça da igreja, não o Papa, Jesus Cristo. A pregação desse homem se tornou conhecida e ele se tornou um homem de grande envergadura religiosa em sua época. Você já deve imaginar que isso não foi visto por bons olhos pelo Supremo Corte da Igreja Católica. Ele passou por duas grandes excomungações da igreja e passou a pregar de maneira itinerante. Porém, no ano de 1415, pela fúria da igreja dentro de sua pregação, ele foi convidado a se retratar das suas ideias. Ele foi convidado a participar de um conselho a fim de se retratar, mas injustamente foi preso. Ele não foi posto somente como um argumento, mas foi posto como injusto e condenado dentro do conselho. 2 dias após seu julgamento, no dia 6 de julho de 1415, ele foi pendurado em um poste, rodeado por lenha, e foi queimado em praça pública, diante de todo o conselho da igreja católica. O mais impressionante do relato da morte deste homem é que, no momento de sua morte, ele louvava e orava. As últimas palavras desse homem ao mundo são palavras que têm cruzado a história, os séculos e os milênios, gerações de homens e mulheres. Ele disse: hoje vocês estão assando um cisne, um ganso magro, mas um dia, em 100 anos, surgirá um cisne, e esse vocês não poderão queimar, nem prender com armaduras. O seu nome era John Huss, um dos precursores da Reforma Protestante do século XIV. O exemplo de John Huss, o seu testemunho de vida, assim como o testemunho de outros grandes homens de Deus na história, homens e mulheres de Deus ainda hoje, nos ensinam um princípio importantíssimo para a nossa fé: o princípio da não regressão diante do sofrimento. Nós ontem aprendemos sobre a maravilhosa doutrina da humilhação, da obediência. Mas não pense, meu irmão, que esta doutrina da humilhação e da obediência fica somente no âmbito da doutrina. A doutrina da obediência e da humilhação que ontem vimos parte para a prática do sofrimento cristão. O testemunho dos mártires, o sangue dos mártires, é a base do sofrimento cristão. O texto que lemos, estamos diante desta noite, também nos ensina sobre a não regressão diante do sofrimento. O sofrimento que todos nós, como imitadores de Cristo, padeceremos em algum momento da nossa vida. A grande pergunta que nós devemos responder nesta noite é: você está disposto a pagar o preço da sua fé? A grande verdade que esse texto nos ensina é que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele é conhecido pela resposta que dá diante do preço da sua fé. Repito, o verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, é conhecido pela resposta que dá diante do preço da sua fé. Qual é a resposta que você dá diante do seu sofrimento? Diante desse texto, nós conseguimos extrair 3 respostas diante do preço da fé. A primeira resposta é a resposta da rejeição. Veja o verso 66. Diante dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. É interessante que nós devemos
entender, antes de tudo, duas coisas sobre estes que abandonaram Jesus. Primeiro, nós devemos entender a sua quantidade. Não nos é dito propriamente e especificamente a quantidade desses que o abandonaram, mas nos é dito que muitos daqueles que estavam com Jesus o abandonaram. Foi uma debandada geral. A grande multidão que o acompanhava e que ouvia de suas pregações e que usufruía de seus milagres, já não andavam mais com ele. Aqueles que repousavam diante do conforto, abandonaram diante do confronto. A quantidade era que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aqui nós já entendemos também não somente a quantidade dos que abandonaram, mas a qualidade daqueles que o abandonaram. Muitos dos seus discípulos. E o termo usado por João, Mafeitai, muito comum em todo o Novo Testamento, se deve não a seguidores aleatórios, mas a discípulos presentes de Jesus. Esses que o abandonaram não eram ímpios, seguidores espontâneos, mas muitos dos que o abandonaram eram seguidores presentes em seu ministério. O motivo do abandono nos é conhecido, e nós aqui já tratamos sobre ele. A fé desses discípulos, desses falsos discípulos, era baseada naquilo que Jesus poderia lhes dar como conforto. Os pães que ele poderia multiplicar, o pão macio que ele multiplicou. Mas diante do pão duro, da pregação dura de Jesus, houve o abandono. O número que restou talvez não fosse muito maior do que o número dos 12 discípulos. Esses muitos discípulos que o abandonaram não estavam dispostos a pagar o preço pela sua fé, o preço da sua missão. E eu te pergunto, o que diferencia você desses falsos discípulos? Qual a sua diferença desses que abandonaram Jesus? Será que você baseia a sua vida de fé na mesma superficialidade que esses homens baseavam a sua fé? Será que, assim como estes, nós seguimos ou imitamos Jesus por conveniência, quando nos é conveniente? Quando nós desfrutamos do conforto que Cristo nos oferece? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço da nossa fé quando o preço da nossa fé nos confrontar os alicerces da nossa vida, os alicerces da nossa alma? Veja, o Jesus que fala a estes discípulos, o Jesus que pregou este duro discurso, ele não moldou sua pregação, ele não moldou seu ministério, nem moldou seus preceitos à realidade da multidão, ao desejo da multidão. Antes, ele continuou sendo aquilo que lhe comprazia. O que nós entendemos sobre isso? Não pense que Jesus moldará as suas verdades, as nossas verdades. É fato que nós moldamos para nós um certo tipo de Jesus. Nós fabricamos um Jesus que seja agradável de seguir, seja agradável de imitar. Uns buscam em Jesus, o Jesus de sinais,
Assim como esses que o abandonaram. Um Jesus dos grandes milagres, das grandes bênçãos, do grande conforto. Uns buscam os sinais, os milagres, os prodígios. E nós formamos para nós um Cristo que esteja rendido diante das nossas necessidades, diante dos nossos desejos, diante dos sinais e dos milagres que nós queremos e desejamos. Uns buscam sinais, outros moldam para si um Jesus de sabedoria, um Jesus que esteja disposto a responder todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas. Uns buscam sinais, outros sabedoria. E nós moldamos para nós mesmos um Jesus que seja agradável de seguir, que seja agradável de imitar. Um mestre que nós temos por discípulo. Mas a verdade das Escrituras caminha contra a verdade do nosso coração. E outros podem buscar sinais nesse tipo de Jesus. Outros podem buscar sabedoria em outro tipo de Jesus. Mas há um Jesus Deus que não se molda aos caprichos humanos, mas que permanece para sempre o mesmo. E apesar dos desejos e dos moldes humanos, nele não há mudança, nem sombra de variação. Esse é o Jesus da cruz. E esse é o Jesus que nós devemos buscar e seguir. O Jesus crucificado. Outros podem buscar sinais, outros sabedoria, mas nós buscamos, imitamos e servimos ao Jesus e este crucificado. Esse é o Jesus que te conforta, mas o Jesus que te confronta também. E é o Jesus que coloca em suas mãos uma missão e responsabilidade, a missão de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Não pense você, meu irmão, que você está distante da obra que Jesus está fazendo nessa terra. Talvez você não tenha se apercebido, mas é lógico que Deus não tem as suas mãos visíveis nessa terra. Nós não podemos ver a mão de Deus visivelmente, mas o mundo verá a mão de Deus pelas suas mãos. Aleluia. É fato que a mente e o coração de Deus não podem ser vistos visivelmente, mas a mente e o coração de Deus podem ser vistos nesse mundo pela sua mente e pelo seu coração. Você é um participante atuante daquilo que Deus está fazendo hoje. E isso exige um preço, um custo alto que deve ser pago. O custo de seguir o Jesus verdadeiro, ser discípulo do Jesus que não se molda aos nossos desejos. Que tipo de resposta você dá a esse Jesus nessa noite? Será que você, assim como esses falsos discípulos, dá nesta noite a resposta da rejeição? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. De fato, todos os homens são discípulos de alguém. Uns são discípulos de Cristo, outros são discípulos de si mesmos, seus próprios discípulos, e outros são discípulos do diabo. Ambos, discípulos de si mesmo ou do diabo, não são verdadeiros discípulos de Cristo. E ambos dão a mesma resposta, a resposta da rejeição. A quem você tem seguido como mestre? Que tipo de discípulo você é? Mas em segundo lugar, além daqueles que dão a resposta da rejeição diante do preço e do custo da fé, há também, diante do preço da fé, a resposta da determinação. Observe comigo o verso 67. Então perguntou-lhe Jesus: porventura, não quereis vós retirar-vos também? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e experimentado que Tu és o Santo de Deus. Observe como é impressionante a reação de Jesus diante do abandono. Veja, no verso 67, nós temos a imagem de um Cristo vitimizado. Nós temos a imagem de um Cristo que, diante do abandono da multidão dos discípulos, se volta para os seus 12 e clama por aceitação. Por favor, não me abandonem. Eu preciso de vocês. Será que há essa reação de Jesus diante do abandono? Está claro que não. A resposta de Jesus é impressionante. Ele se volta aos seus discípulos, aqueles que ficaram, e diz: será que vocês não querem também? O que prende vocês aqui? É por falta de adeus? Será que vocês não querem ir também? Entenda que essa pergunta de Jesus não mostra ignorância ou ira na sua fala. Ao contrário, mostra amor. Entenda que o Evangelho, ele não é uma obrigação da graça. O Evangelho é uma oferta de graça. E nós cremos que essa oferta, ela sim pode ser rejeitada. Mas nós também cremos no chamado irresistível de Jesus. E nós cremos que os que rejeitam por nunca terem experimentado aquilo que Pedro fala no verso 69. Aqueles que de fato experimentam e creem no Jesus crucificado permanecem, porque foram chamados de maneira irresistível. Mas isso não nos tira a responsabilidade que nós temos diante da oferta da graça. A responsabilidade que você tem, que eu tenho diante da oferta da graça, e que os discípulos possuíam também. É por isso que Jesus lhe faz uma oferta de graça também. Será que você também não quer ir também? Isso nos esclarece quanto ao nosso desejo de coração, aos desejos que o nosso coração tem diante de Jesus. Quando nós o seguimos somente por regra, por religiosidade, por tutela, por obrigação, nós não o seguimos verdadeiramente. Deus sabe dos nossos corações, e você também conhece o seu coração. Saiba que essa pergunta não é feita somente aos discípulos que ali estavam. Essa pergunta cruza a história e chega até você, chega até a mim nessa noite. A oferta da graça é para você. Você quer permanecer? Será que você não quer se retirar também? Que essa pergunta, meu irmão, traga luz ao desejo do seu coração. Que este questionamento traga luz às suas expectativas sobre o Evangelho. Que o seu discipulado não seja uma tutela dos seus pais, dos seus amigos, ou que o seu discipulado, a sua vida como seguidor de Jesus, não seja uma máscara, uma mostra que esconde o verdadeiro desejo do seu coração. O Deus que você segue conhece o seu coração. Ele conhece o seu verdadeiro discipulado. O Jesus que perguntava aos seus discípulos:
É Jesus que pergunta também a você e a mim nesta noite. Qual é o verdadeiro desejo do seu coração em seguir? Será que você não quer se retirar também? Mas então, surge a resposta de Pedro. E Pedro, como representante não somente dos 12, mas como representante de toda a raça eleita e salva, liberta pelo Jesus. E esse Pedro se levanta no meio dos 12 como representante de todos os eleitos de Deus e diz: Senhor, para quem iremos nós? Glória a Deus. Senhor, para onde nós poderíamos ir? Quem temos nós além de Ti? Jesus, meu irmão, Ele é tudo que você precisa. É aquele que supre todas as suas necessidades. É aquele que oferece a você tudo aquilo que sua alma necessita. Ele é o Jesus, o homem Deus, que é plenamente o seu mediador, é plenamente o seu representante diante de Deus. Ele é tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, porque Ele é a revelação divina. Ele é tudo aquilo que você precisa. Mas eu quero ir além. Ele não é tudo que você precisa somente. Ele é tudo aquilo que você tem. Nós não temos nada além dele. Que bem nós possuímos. Que possa se colocar em um lugar de superioridade, um lugar acima dos bens que Jesus nos oferece. Quem pode se colocar em um lugar de maior apreço nas nossas vidas do que esse Jesus que nos libertou? Quem pode usurpar o trono do nosso coração, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E a resposta para todas essas perguntas é: ninguém. Ninguém pode satisfazer plenamente a nossa alma. Ninguém pode assentar-se e reinar soberanamente em nossas vidas, em nossos corações, senão o Rei dos Reis. Ninguém pode usurpar o lugar que Jesus tem. Ninguém pode ser aquilo que Jesus é. Por isso, a resposta de Pedro é a nossa resposta. Se Jesus nos pergunta: você não quer ir também? Nós respondemos: nós não temos para onde ir. O Senhor nos basta. Tu és suficiente para nós. Mas o grande fundamento da resposta de Pedro não é essa. É o que se segue. Nós não temos para onde ir, porque Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e experimentado que Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus. Nós temos crido e experimentado que Tu és o Santo de Deus. Isso, essa é a resposta e essa é a base da vida cristã. Nós cremos em Jesus. Nós nos prostramos diante da Sua verdade. Nós nos prostramos e nos rendemos diante da Sua soberania. Nós confiamos em Suas promessas. Nós cremos em Jesus. Mas além de crer em Jesus, nós experimentamos Jesus. E essa é a verdadeira vida cristã. Não é somente crer em Jesus, mas experimentar Jesus. É ter experiências profundas de relacionamento com Ele. Ah, meu irmão, que graça nos é oferecida de experimentar plenamente em nossa existência miserável, em nossa existência pequena, passageira, quem o Jesus infinito é. E nós experimentamos Ele diariamente, podemos experimentá-lo diariamente. O seu favor pode ser visto. E pelos olhos da fé nós o vemos e o vemos diariamente. Nós o experimentamos porque nós bem sabemos que Ele não está distante de nós. Mas a promessa que Ele disse
em suas últimas palavras nesta terra, em sua promessa de presença, é realidade hoje. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a realidade da nossa vida cristã. Ele está conosco e nós o experimentamos. Glória a Deus. Aleluia. E nós experimentamos, de fato, aquilo que muito bem falou. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. E por maiores que sejam os sofrimentos dessa vida, o jugo de Jesus substitui o jugo dos nossos pecados. O jugo de Jesus substitui o jugo da nossa escravidão. O jugo de Jesus substitui o jugo da nossa miséria. E nós não somos como animais com jugo sobre as costas, levados por qualquer vento de doutrina, levados por senhores compulsivos, mas nós somos como ovelhas conduzidas pelo bom pastor. Esse é o jugo suave e leve que Jesus nos oferece. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa resposta nessa noite. Nós não somente aceitamos o preço da nossa fé, o custo do discipulado, nós honramos e valorizamos esse custo. Nós não o aceitamos como obrigação, nós o aceitamos com prazer. Como é difícil aceitar os sofrimentos. Como mais difícil ainda é aceitar os sofrimentos com prazer e contentamento. E eu quero dizer que essa dificuldade não é um extra para a sua fé, é uma necessidade da sua fé. Paulo diz, Filipenses capítulo 3, que aprendeu a se ver contente em qualquer circunstância. Nós também devemos nos ver contentes em qualquer circunstância. Mesmo quando nós enxergarmos esse preço da fé como sendo um alto preço a ser pago, como sendo um custo altíssimo que deve ser valorizado, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo e ver que o preço maior quem pagou foi Ele. E entender que o custo maior já foi pago. O custo que nós pagamos é ínfimo diante do custo que Ele pagou na cruz do Calvário. E é por isso que quando nós olhamos para o custo e o preço da missão de Cristo, nós entendemos que o preço e o custo da nossa missão não é nada comparado ao preço e o custo da missão de Jesus. Que se como Pedro, nós possamos crer que nós não temos para onde ir. Nós não temos um Jesus melhor para seguir. Porque esse Jesus, ele pode ser crido e ele pode ser experimentado. Amém. Eu te pergunto novamente: você está disposto a pagar pelo preço da sua fé? Que resposta você dá diante do preço da sua fé? Nós já observamos a terceira e última resposta. Além da resposta da rejeição e da determinação, esse texto nos ensina que o preço da fé pode ser respondido pela resposta da enganação. Observe novamente o verso 70 comigo. Então Jesus lhes disse: não vos escolhi eu em número de 12, porém um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mesmo sendo um dos 12, era quem estava para trair. O exemplo de Judas é um exemplo marcante para toda a cristandade. Porque é o exemplo de alguém que seguiu a Jesus. E veja, ele permaneceu aqui. Quando Jesus lhes oferece abandono,
Judas estava entre os 12 que responderam negando essa sugestão e continuou seguindo Jesus. Assim como o restante dos discípulos, possivelmente ele pregava sobre o Evangelho. Ele seguia Jesus, ele se esmerava no seu serviço. Tanto é que ele tinha uma posição de autoridade no meio dos 12. Mas todos nós sabemos o fim da vida desse homem. Ele traiu Jesus. Ele estava enganado. E não pense que Judas não foi responsável pela sua queda. De fato, a soberania de Deus atuou nessa história. E a promessa que dentro do próprio círculo do Messias ele seria traído se cumpriu em Judas. A soberania divina foi atuante. Mas isso não exigue, isso não retira de Judas a sua responsabilidade pela sua queda. Tanto é que ele se viu responsável por isso. Por isso se suicidou. Ele não se arrependeu, mas se sentiu responsável. A lei do remorso foi atuante no fim da sua vida. Remorso, não arrependimento. A resposta de Judas foi a resposta da enganação. Serviu por um tempo, pregou por um tempo, viveu por um tempo. Estava subjugado na mesma cultura de discipulado dos discípulos, mas no fim foi enganado, estava enganado. Eu quero te dizer, meu irmão, que o perigo que Judas correu não está distante da nossa realidade, não. Nós também podemos dar a mesma resposta de Judas, e não que nós venderemos Jesus por 30 moedas de prata, mas que nós também podemos estar enganados pela nossa fé. Nós podemos servir, pregar, atuar, viver na mesma subcultura cristã que os outros ao nosso redor vivem, o mesmo palavreado, o mesmo gesticular, o mesmo andar, o mesmo fazer. Mas será que nós não estamos sendo enganados por nós mesmos? O que testifica que nós não somos como o povo que Joel, no capítulo 2, confrontou, dizendo: vocês são como pratos e copos lavados somente em seu exterior, limpos por fora, sujos por dentro. Vocês são como sepulcros caiados, branquinhos, um sepulcro bonitinho por fora, mas por dentro a morte. Como nós podemos provar de fato a nossa fé? Nós podemos provar a nossa fé nesta noite, olhando para dentro do nosso coração e vendo por que caminhos nós temos procurado seguir. Provando quais são as nossas metas para a vida cristã. O que é que nós estamos procurando, Senhor Jesus? Nós procuramos conforto, exaltação, glória, reconhecimento, ou ainda nós buscamos ser vistos debaixo da mesma cultura. Será que nós não colocamos uma máscara dentro dos nossos olhos, dos nossos rostos? Uma máscara que é vista pelos outros, mas que esconde nossa verdadeira face. Meus irmãos, há perigos na fé. E um perigo grande da nossa fé é nós respondemos enganados ao preço da fé. Oh, meu irmão, um dia a face dos falsos discípulos ela será revelada. Não é Jesus mesmo que diz em Mateus capítulo 7: há muitos que dizem Senhor, Senhor. Em teu nome não fazemos grandes feitos, não realizamos milagres, não expulsamos demônios.
e se sentiam enganados, como Judas estava. Dizem Senhor, Senhor, mas o fim deles é sempre o mesmo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite. Olhar dentro do seu próprio coração. A rever os seus conceitos sobre a sua fé. A rever se de fato a sua resposta da determinação não é a mesma resposta de Judas. Uma resposta momentânea. Mas a de fato entender se essa resposta ela reflete o seu verdadeiro coração. Se você tem Jesus pelo amado da sua alma. Eu concluo dizendo que ontem o pastor René citou o texto de Hebreus capítulo 12, onde uma nuvem de testemunhas estão ao redor de um estádio e presenciam a nossa corrida. E o autor aos Hebreus nos exorta a correr como eles. Eu quero dizer que nessa nuvem de testemunhas está John Huss, Wycliffe, Martin Lutero, o Gamas, que John Huss profetizou, e tantos outros homens de Deus na história. Eu quero dizer que quem está correndo nessa pista de corrida é você. E durante essa corrida você vai ver sempre um obstáculo na sua caminhada. Esse obstáculo, ele vai mostrar o preço da sua fé. Imagina esse obstáculo. Qual a resposta você dá? A resposta é da rejeição, desistir da sua corrida. A resposta da enganação e até passar pelos obstáculos, vai no meio da caminhada, ver que isso não reflete quem você é de fato. E você dará a resposta da determinação. E você passará por cima de todos os obstáculos e chegará onde chegar. A resposta da determinação é a resposta que imita o exemplo de Cristo, que se viu determinado diante dos conflitos, diante do preço da sua missão. Se você deseja de fato imitar Jesus, ser como Jesus é, você também deve dar essa resposta. E um dia, você e muitos outros determinados estarão como Jesus, exemplo de determinação. Aleluia. Deus é com você. Eu quero orar por você novamente. Amém. Renda-se por pronto, mas renda-nos sobretudo os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos mais do que nós mesmos, Senhor. Oh meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Pai. Nós fazemos a oração do salmista. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Oh meu Pai, traz luz aos resquícios de trevas que podem ainda haver em nossos corações, Senhor. Não porque nós merecemos, não porque nossa oração ela pode encontrar favor diante de Ti, mas porque nós queremos ser alvo de Tua misericórdia e alvo do Teu favor. E nos guie pelo caminho eterno. Meu Deus, que meu Pai, o Senhor nos ajude a diariamente dar essa resposta de determinação, de perseverança. Nós bem entendemos que nós não temos forças em nós mesmos. Nós não temos forças para transpassar os obstáculos e a pagar pelo custo que a nossa fé nos oferece.
Nós não temos força para isso, Senhor. Por mais que nós até possamos imaginar que temos, no fim nós não temos. Meu Pai, que nessa noite o Senhor revela a nossa fraqueza. Revela quão necessitados nós somos da Tua graça, Senhor. Que o Senhor se revele a nós como se revelou a Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. A tua graça nos basta, Senhor. Quando nós somos fracos, quando nós entendemos a nossa fraqueza, aí nós somos fortes, porque a força de Deus prevalece sobre nós. Meu Deus, que o Senhor faça isso, por amor, meu Deus, a nós mesmos, por amor a nós, Senhor, por misericórdia, faça isso, meu Deus. Nós não queremos ouvir palavras tão duras, meu Deus, com as palavras que serão proferidas apenas aos que dizem Senhor, Senhor. Nós não queremos isso, meu Deus. Nós queremos ouvir de Ti. Vinde a mim, bendito meu Pai. Aleluia. Tome posse da herança, que já está reservada desde antes da fundação do mundo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.